Amigos, é um momento de alegria. Nós estamos recebendo aqui conosco. Primeiramente, eu quero agradecer. Estamos recebendo aqui o pastor Luiz Fabiano. O pastor Luiz Fabiano é um colega meu aqui do Departamento de Educação. Ele cuida aí, eu falo, de alguns setores, né? Dos departamentos aqui. Depois ele pode até mencionar. São poucos, né, amigo? São pouquinhos. O pastor Luiz Fabiano, ele é formado em teologia desde 2007, formou lá na FADBA, cursou extensão em pedagogia na FADBA também, em 2006, atua aí, né, no ministério desde 2008, foi já capelão aí do CAD, amigos. Eu não sei se alguém do CAD da época aí, né, professora Lana, de repente o professor Ailton estiver aí, vai lembrar. Depois foi pastor em Guanhães, Águas Formosas, Mantena, olha só, Central de Governador Valadares, e agora atualmente ele atua no departamento. E eu vou já falar aqui, amigo, cuida de mordomia, lar e família e saúde. É casado com a professora Bruna Dias Ferreira, desde 2006, tem 2 lindos filhos, o Lucas e a Ana Luísa. Amigo, pastor Luiz Fabiano, que Deus possa continuar contigo aí nesse momento e a cada dia. Muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo, amigo. Ok, pastor Marcelo, obrigado pelo convite e a oportunidade de participar aí com esse grupo seleto da área de educação. Bom dia a todos. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande poder compartilhar esses momentos com vocês. Confesso publicamente que é muito difícil, eu não consegui ainda assimilar essa ideia de fazer meditação, pregação online. Para mim tem sido uma grande dificuldade, porque a gente não consegue olhar nos olhos, a gente não consegue sentir o calor humano, a gente não tem esse feedback de imediato, como é comum a gente fazer na igreja, ou num centro de convenções, ou em um lugar especial para esse tipo de programação. Mas, nesse momento oportuno, eu queria fazer uma reflexão bíblica com vocês. A gente tem aí alguns minutos. Eu queria compartilhar com vocês a visão bíblica acerca da igreja, mas numa perspectiva da educação. A República de Platão, ela é uma república socrática, né? Ela descreve um diálogo socrático na primeira pessoa, onde Platão começa a descrever o que Sócrates entendia como justiça, como ele entendia sobre política e o que ele entendia sobre ética e outros temas. E é interessante que, ao falar sobre república, na República de Platão, ele vê a república como um organismo, como um corpo. E é interessante que Paulo, quando ele vai falar acerca da igreja, ele também faz essa mesma comparação de maneira semelhante. Claro, Platão fala de uma perspectiva filosófica. Paulo fala de uma perspectiva teológica. Então, eu queria ler com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 27. São alguns versos, mas eu queria meditar em 3 pontos que eu considero importantes para a igreja, que é a escola. A escola é uma extensão da igreja. E, por essa razão, o texto diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um membro, um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós.
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que nós menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igualdade, cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, vamos pegar a comparação de Paulo, que ele faz de maneira teológica, comparando a igreja a um organismo vivo. E então vamos entender que a escola, a educação, também é um organismo vivo. A educação é muito mais do que uma palavra ou uma definição. A educação adventista, na Mineira Leste, é um organismo vivo, onde você faz parte. E o sucesso da escola depende, com toda sinceridade, da capacidade de todos os membros. E quando um membro falha, todo o corpo padece. Então, eu queria, nesse texto, abordar 3 coisas importantes para cada um de nós, especificamente no contexto da educação. O primeiro deles, todos os membros de um corpo são importantes. Por essa razão, todos devem receber o seu devido valor. Então, como, não vou dizer funcionários, mas como servidores, como membros desse corpo chamado educação, todos vocês têm o devido valor. Por essa razão, nós precisamos valorizar cada um na sua área específica, porque todas as partes desse organismo são importantes. Tenta imaginar você, nós damos maior valor a órgãos vitais, como o coração, como o cérebro, mas esquecemos que existem partes do nosso corpo que são tão importantes quanto o cérebro e o coração. Da mesma forma, às vezes corremos o risco de hipervalorizar um diretor de escola, corremos o risco de hipervalorizar uma coordenadora, porque imaginamos que sejam os órgãos mais importantes do corpo, mas não se esqueça, o que seria da escola se a zeladora da escola não cuidasse bem dos banheiros? Como isso representaria mal para a escola? Imagine a recepcionista que fica lá no portão, recebendo os alunos, atendendo os pais, fazendo aquela filtragem das pessoas que ali chegam. Imagine se essa pessoa fosse uma pessoa, me desculpe usar a expressão, indelicada, grossa, estúpida. Com certeza, toda a escola padeceria, porque os pais tirariam os seus alunos dessa escola, porque eles não são bem atendidos justamente no portão. Imagine o professor, se ele não for carinhoso, dedicado, delicado com os alunos, com certeza toda a escola iria padecer por conta de professores que não são delicados nem carinhosos com os alunos. Veja o quanto o corpo sofre por cada parte do membro que não exerce a sua função como deveria fazer. Por isso, esse texto, onde apresenta a igreja como organismo vivo e a escola eu comparo como organismo vivo, imagine se nós não desempenharmos bem a nossa parte e se nós não valorizarmos cada um desses membros. Então, Paulo está nos dizendo aqui, nessa manhã, aprendam a valorizar todos os servidores, do menor ao maior, porque todos são importantes. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez essa primeira parte. No Oriente Médio, nos tempos de Cristo, era comum, nas guerras, os vencedores levarem cativos os melhores guerreiros. E quando esses melhores guerreiros eram levados cativos, ou seja, cativos de guerra, eles tinham uma prática para poder acabar com os guerreiros sem matá-los. Eles levavam esses guerreiros para o deserto e ali eles cortavam apenas os polegares e os dedões dos pés. Por que faziam isso? Porque com os polegares cortados, eles não mais poderiam manejar a espada. Ou seja, não estariam mais aptos para a guerra. E sem os dedões dos pés,
Infelizmente, eles não poderiam mais correr, eles não poderiam mais usar 100% da sua coordenação motora. Então, veja, só cortaram alguns dedos. E para aquela finalidade, o guerreiro não prestava mais. Então, em primeiro lugar, aprendam a valorizar cada membro do corpo. Aprendam a valorizar cada servidor da escola. Todos eles são importantes. Todos eles têm o devido valor. E um trabalho em harmonia vai trazer representatividade e força para todo o corpo, que é a escola. Segundo lugar, Paulo, ele diz que o corpo, ele tem que cooperar. Ou seja, o corpo precisa trabalhar em harmonia, em sincronia, para que obtenha o mesmo propósito. Queridos servidores da escola, nós precisamos entender o seguinte: todos nós devemos trabalhar em sincronia para um único propósito. Qual é o propósito? Salvação de alunos. O ano retrasado, quando eu era pastor da Igreja Central de Governador Valadares, a professora Vânia havia me convidado para fazer uma mensagem de abertura para o ano letivo. E a minha mensagem era uma: não nos preocupemos com a quantidade de alunos, mas nos preocupemos que todos os alunos matriculados encontrem na escola salvação. Não existe no mundo uma classe bíblica maior do que a Escola Adventista do Sétimo Dia. Os professores têm em suas mãos, na sala de aula, de 20 a 30 alunos durante o ano inteiro. Esses meninos podem ser orientados, instruídos no caminho da salvação. A sincronia do trabalho da escola converte para uma única coisa: a salvação dos alunos. E se todos os membros trabalharem em sincronia, nós vamos cumprir a missão, que é preparar essa juventude, essas crianças, para o reino eterno. Professores, não pensem no salário. Olhe para a missão. Você foi chamado para fazer parte desse corpo com o propósito de sincronicamente trabalhar para a salvação de pessoas. E para nós é um privilégio trabalharmos na salvação de pessoas e ainda sermos remunerados. E às vezes o que me preocupa é que a maior é por salário e não pela eficiência na missão. Então, todo o corpo trabalha em sincronia com um único propósito: cumprir o objetivo, salvar pessoas. O cabeça dessa igreja é Cristo. E o cabeça desse corpo, que é a escola, também é Cristo. Então, Deus está dizendo para nós, em segundo lugar, nós precisamos trabalhar em sincronia, em harmonia. E aí eu queria entrar no terceiro ponto: trabalhar em unidade, trabalhar unido. Não podemos crescer onde há divergência. Entendam, a escola não é um ambiente de competitividade. A escola é um ambiente de unidade, respeitando a diversidade e as características diferentes das pessoas. Mas nós precisamos, além de valorização, além de um trabalho em sincronia, nós precisamos de unidade, mesmo na diversidade. Infelizmente, às vezes o espírito competitivo faz com que nós percamos o senso da missão. E eu queria deixar claro nesse terceiro e último aspecto, porque o professor Marcelo falou que só tem até as 7h30, e eu sou muito chato com horários. Me pediu, eu cumpro. Então, só tem mais 1 minuto. Então, nesse terceiro aspecto, eu gostaria de dizer para você o seguinte: um dos problemas que geram a falta de unidade no organismo vivo é a tal da comparação. Quando nós começamos a comparar um com o outro. E aí, quando a gente começa a comparar um com o outro, a gente esquece que em um organismo vivo, no corpo, os 10 dedos das mãos não são iguais. Mas quando eles trabalham em harmonia, se cumpre o propósito. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, estimular a competitividade através da comparação. Muito pelo contrário, nós devemos juntar os diversos através da unidade, para que, de maneira harmônica, a escola cumpra o propósito, a fim de que a escola cumpra aquilo que foi estabelecido para ela. E é por isso que nós estamos aqui, para que Deus abençoe a escola adventista,
que nós possamos ser valorizados e valorizar a todos. Que nós possamos fazer um trabalho em sincronia, em harmonia, e respeitando na unidade a diversidade e as características diferentes de cada uma das pessoas. E tenho certeza que esse organismo vivo vai andar seguindo o cabeça, que é Cristo. E nós vamos preparar aqueles que estiverem em nossas mãos para a salvação, para a vida eterna. Que Deus abençoe vocês, dê vocês um dia muito produtivo de trabalho e que essa mensagem possa crescer muito a sua visão espiritual acerca do que é trabalhar na causa de Cristo na área da educação. Que Deus abençoe. Vamos orar para a gente concluir. Querido maravilhoso Deus, obrigado por nessa manhã nos dar aí a oportunidade de meditar, de refletir na tua palavra, e que nós, como igreja, como escola, sendo um organismo vivo, nós possamos trabalhar de maneira harmônica, sincrônica, que nós possamos viver em unidade, sabendo que somos parte do mesmo corpo e devemos valorizar uns aos outros, mesmo que tenhamos características diferentes, mas o propósito é o mesmo, é o crescimento e desenvolvimento do corpo, com a finalidade de cumprir a missão, que é a salvação de pessoas. Abençoe os professores, diretores, servidores. Todos nós fazemos parte da mesma missão. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E estamos aqui, Senhor, para te servir em excelência. Abençoa-nos, nos dê um dia feliz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Luiz Fabiano, muito obrigado. Pastor Luiz Fabiano volta a estar conosco na sexta-feira, encerrando a nossa semana de oração. Muito obrigado, amigo. Amanhã, queridos, terça, quarta e quinta-feira, nós vamos ter a presença aqui do pastor Wallace Barbosa, que ele trabalha lá na divisão, na área de lar e família, já foi departamental de educação e outras funções também. Então, a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, nós esperamos todos vocês. E lembre-se sempre, amigos, dessa passagem que eu vou ler aqui para vocês, que está em Salmos 37, os capítulos 23 a 25. Nesses momentos difíceis, né, que nós estamos passando, nessa situação que nós achávamos que ia ser algumas poucas semanas, depois virou alguns poucos meses e foi praticamente agora todo ano. E não temos ainda certeza que 2021 como será. Mas uma coisa nós temos a certeza, amigos. Lá em Salmos 37, o capítulo 37, os versos 23 a 25, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, aqui nós vemos que jamais vi um justo desamparado. O Senhor, ele está guiando os passos de cada um de vocês, amigos, de cada um. E se em algum momento a gente cair, ele vai estender a sua mão, vai nos erguer, porque ele tem aqui, ele vai firmar os nossos passos. Que esse dia, meus queridos amigos, né, professores, funcionários aí das nossas escolas, que esse dia seja repleto de bênçãos, de muitas bênçãos, que o Senhor possa continuar firmando os passos de vocês a cada dia, dando força, dando sabedoria. Falta pouco para nós terminarmos esse ano e que venha logo essas férias, né? E que esse dia, como todos os outros, muitas bênçãos. E amanhã voltaremos, 5 para 7, já estaremos aqui, amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu estarei orando aqui por todos os pedidos. Até mais, amigos. Até amanhã. Tchau.